Fala galera, o Conexão Cultural está começando e hoje com um bate-papo imperdível com o Guti Fraga, um ator e diretor que é muito importante para a cultura aqui do Brasil. Você vai conferir esse bate-papo a partir de agora. A Conexão está começando. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Cultural. Hoje nós temos a honra de receber um ator e diretor e formador de atores e diretores, Guti Fraga. Muito obrigado pela sua presença aqui, por nos atender na TV Câmara Campinas. Tudo bem com o senhor? Prazer grande demais estar aqui. É uma coisa assim muito impressionante assim quando você chega no lugar que você se identifica, né? E você começa, parece que você faz parte dessa vida aqui. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo aqui, estar vivendo esse momento aqui. E você se considera um peão da arte. Eu queria saber o que significa o peão da arte. Por que você uma vez disse isso? Eu acho que o peão da arte é porque, primeiro, acho que eu não viajo na ostentação do sucesso. Eu gosto de viver intensamente a arte, sabe? Viver, tentar multiplicar as possibilidades. Às vezes acontecem coisas na vida que você não escolhe, você é escolhido, né? Então eu me sinto muito privilegiado por viver a arte com uma intensidade tão grande na minha vida. Alô, alô! Boa noite, Vidigal! Caramba, eu tô ouvindo! Boa noite, Vidigal! Melhorou! Que prazer grande estar aqui novamente às quartas-feiras. Sabe para quê? Para mudar a sua semana, para manter o seu sorriso em alta. E você é um formador, às vezes as pessoas não conhecem tão bem a sua história, embora já devam ter, de saber os exemplos que saíram de você. Você é fundador e presidente do grupo Nós do Morro, que é lá do Vidigal. E eu vou querer saber direitinho essa história, de como essa formação de tantas pessoas foi importante. Mas eu queria saber, você não é lá do Rio de Janeiro, você nasceu no Mato Grosso e foi andando por aí, morou na Argentina, morou em Goiás. Como é que foi essa história? Eu falo assim, eu sou um mato-grossense goiano, né? E meu nome mesmo é Gottschalk da Silva, né? Porque, na verdade, eu descobri há um tempo que na época do Hitler, os alemães fugiam para o lado do Paraná e iam para Mato Grosso. Então lá morava um Dr. Fritz, e o Dr. Fritz foi que sugeriu o meu nome de Gottschalk, né? E que tem um significado muito bonito. Lindo! Eu descobri há pouco tempo, né? Gottschalk significa abaixo de Deus, acima de rei. Que coisa linda, né? É uma coisa impressionante. E filho de Joaquim e Maria. Que não tem nada a ver com o alemão. Nada a ver. E como é que foi que surgiu essa veia artística em você? Porque você estudou medicina, você estudou agronomia, se formou em jornalismo, mas no fim o que te chamou a atenção mesmo foi a arte. Eu não sei explicar, às vezes certas coisas não tem muita explicação, porque eu nunca tinha ido a teatro em Goiânia. Eu comecei a fazer teatro em Goiânia. Eu nunca tinha ido a teatro. E de repente eu entrei num grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Exercício. E era tão interessante porque era um grupo de teatro mambembe. A gente tinha uma Kombi, 3 refletores e uma rotunda. E a gente circulava de cidade em cidade para tentar levar a arte e tentar sobreviver, que é quase irreal sobreviver de arte, né, hoje em dia, de teatro no Brasil, né? Mas aí eu comecei a fazer teatro com o Hugo Zorzetti, esse cara que me ensinou o que era o teatro. E ali foi tudo começou. Mas aí um dia eu fui para o Festival de Inverno de Ouro Preto, que é maravilhoso, o festival de teatro de lá. E eu tive possibilidades de ir para a Rússia. E eu, apaixonado pelo teatro russo, né? Que é uma força que tem o teatro russo, aquela história toda. Aí de repente não deu certo. E já que eu não fui para a Rússia, aí eu fui para a Argentina. Aí fui morar na Argentina e era lindo, porque na Argentina eu morei em Córdoba, Rio Quarto, e depois eu morei em Mendoza. E eu fazia teatro de manhã, fazia medicina de manhã, fazia agronomia à tarde e fazia teatro à noite.
E quando foi que você começou a atuar junto com a Marília Pêra na companhia de teatro dela? Eu sei que tem uma história que no fim das contas essa história te levou para Nova York para conhecer a Broadway. Eu queria saber das suas palavras. Falar de Marília Pêra me emociona muito, porque eu acho que o ser humano, para ele buscar caminhos na vida dele, a primeira coisa que ele precisa é autoestima. E a Marília foi uma pessoa que me deu muito autoestima. E a gente se conheceu e foi a coisa mais importante na minha vida. Foi lá que eu tive autoestima, foi através dela que eu consegui essa paixão que eu tenho por São Paulo, porque todas as temporadas em São Paulo eu sempre alugava um kitnet, sempre ficava, e São Paulo começou realmente a fazer parte da minha vida e me transformou muito também, me deixou me sentir um cidadão comum, um cidadão universal, sabe? E eu aprendi muito que com essas coisas todas, que o que diferencia na sociedade não é o financeiro, é o intelecto. Então isso ficou muito forte na minha vida. E aí com a Marília, uma vez, a gente foi para Nova York, realmente, em 85. E lá eu não ficava só na Broadway, eu ia para Off-Broadway. Claro, saindo do Vidigal, a negada local, eu queria ver a negada de Nova York. E com aquelas famas todas da negada local, e eu ficava apaixonado, Brooklyn, Harlem, e eu entrava em salas que não tinha ninguém, nem acreditava, uma sala que cabia 10 pessoas, você via um cenário fantástico, atores maravilhosos, uma luz alucinante, isso é possível? E aí eu ficava assim, como eu vivia no Vidigal há muitos anos já, né, eu vivo no Vidigal desde 76, então eu tinha tantos amigos talentosos, mas que não tinham oportunidades, que nunca tinham ido a teatro. Eram muitos. E aquilo foi me seduzindo de uma maneira que eu falei, cara, precisa de argumento, precisa de oportunidades, precisa de possibilidades de provocar sonhos. E aí eu estava no momento que eu estava no equilíbrio de vida, eu tinha o meu kit aqui em São Paulo, minha vida no Rio e tal, em Nova York, aquela coisa maneirona e tal. Aí, de repente, deu um twin na minha cabeça, eu resolvi largar tudo e voltar a estaca zero. Dificílimo, né? Porque pagar aluguel, comer, eu sabia que em vez de eu comer 3 pães, eu ia ter só um pão para comer, e mesmo assim fazendo trabalhos alternativos. Que eu sou muito grato, eu falo muito assim, eu sou muito grato aos meus amigos da TV Globo, os produtores de elenco na época, que às vezes eu precisava pagar um aluguel e meu dinheiro não tinha, que se eu fosse trabalhar, se eu fosse ser contratado, eu não podia fazer o Nós do Morro, porque eu tinha que estar lá o tempo todo, né? Então eu falava, caraca, eu preciso pagar meu aluguel. A neguinho pegava e me chamava, fazia uma participação de 1, 2 dias, e eu, já podia pagar o aluguel. Comprava algo para comer, então, e assim eu fui levando, e assim foi o início de tudo. E foi o início justamente do Nós do Morro, e é legal porque quando você acha que uma porta vai se fechar, a outra se abre, né? Isso aí é uma lição de vida, na verdade, né? E no fim, esse pessoal do Nós do Morro é uma porta que se abre para o pessoal do Morro Vidigal. Como que funciona o Nós do Morro e como era o cenário lá do Vidigal, em 1985, 86, agora... 86. 86, isso. Foi quando você fundou foi. o Nós do Morro. Como que se dava a contextualização do espaço? Não, era lá? uma comunidade que a rapaziada, por exemplo, local, não encostado do Leblon, mas nem ia no Leblon, uma sociedade realmente partida, né? Que é uma característica forte da nossa sociedade brasileira, né? Mas pessoas que não saíram do Vidigal para nada e muitos sem argumento. E quando eu ficava em São Paulo, que eu voltava para lá, eu chegava cheio de energia e a rapaziada lá tudo, pô, amanhã vai dar a maior lua, vai dar a maior lua. Pô, cara, amanhã eu vou pegar o maior mazão mesmo. Pô, e ficava, você via que não tinha argumento, entendeu? Não sai disso. E eu falei, pô, vamos lá, eu tive essa ideia,
E aí quando eu voltei de Nova York, chamei as pessoas, esses meus amigos, e disse, topa, eu vou fazer um projeto assim, assim, assado e tal. E aí eu juntei as pessoas que eu já tinha uma relação, uma amizade e tal, e comecei a fazer esse trabalho. E aí tinha um padre doidão lá, que era um padre austríaco-alemão, que estava fundando uma ONG lá, mas ele não podia celebrar missa, porque ele morava com uma negona, e aí ele não podia celebrar missa, então a capela ficava parada. E aí ele me convidou para ocupar o espaço, né? Nem dentro da capela, fora da capela. E aí eu fui lá e comecei a trabalhar lá. Aí quando chegou na montagem do primeiro espetáculo, eu falei, padre, será que a gente não pode usar a capela, padre? Porque não está sendo usada. Ele falou, pode, mas não acostuma não. Eu falei, não, tranquilo. Padre, será que a gente pode aumentar o altar um pouquinho só? Ah, então tá. Aí foi assim, e na sacristia, padre, será que a gente não pode usar a sacristia para fazer de camarim? Tal? E assim foi. A gente transformou a capela no teatro. E assim começou o Nós do Morro, nossos primeiros trabalhos foi assim, e a gente foi seduzir o público também. O primeiro espetáculo se chamava Encontros, que a gente falava sobre o cotidiano do Vidigal, que era uma forma da pessoa ir ao teatro e se ver, se identificar, não achar que teatro era uma coisa de intelecto, que você não entendia nada, tinha esse estereótipo muito forte, né? Mas quando eu fundei o Nós do Morro, eu também tinha consciência que eu ia comprar uma briga com o estereótipo, um teatro de favela, imagina, né? Aí eu encontrava com meus amigos, né? E aí, Guti, tudo bem? Como é que tá o teatrinho lá no morro? Teatrinho. Muitos anos para quebrar estereótipo. Acho que hoje o país está se transformando, porque o que se transforma é a cultura, não tem jeito, não tem jeito. Por isso que a gente tinha que ter uma boa educação, umas boas escolas mesmo, para transformar as pessoas através disso, né? E a transformação que a cultura oferece para a pessoa, ela é uma pessoa sem cultura, ela está aqui, com cultura ela vai lá para cima. Claro. Dá muita diferença ter cultura, ter oportunidades de cultura. Claro, veja você, eu sou de 52, eu tenho 66 anos. Eu sou de uma geração que a escola pública era a melhor. Não tinha escola particular melhor do que a escola pública. Então a classe alta, a classe média e classe média alta buscava a escola pública porque era melhor. Então os meus amigos eram ricos. A mãe dele era a única escola de etiqueta, o outro era riquíssimo e era muito doido. Eu chegava em casa, é uma fase que eu era muito pobre. Eu chegava na minha casa para comer, minha mãe fazia às vezes orar pro nobis, era simplesmente uma folha com farinha que a gente comia. Enquanto no meu amigo lá, caraca, mano, mesão com tudo em cima e tal. São os meus melhores amigos até hoje. Nunca nos diferenciaram. Por que a gente nunca diferenciou? Porque isso aqui, ó, o intelecto. A gente podia conversar sobre qualquer coisa, você entendeu? Sobre qualquer artista plástico, sobre artes plásticas, sobre qualquer coisa, sobre cinema, sobre tudo. Agora, é isso que eu acho que os nossos governantes têm que pensar. Primeiro de nos igualarmos, pelo menos, numa boa educação. Agora, como é que tem uma escola pública que você faz quase 6 anos de inglês e você não fala nem good night? São as desigualdades que a gente, infelizmente, ainda encontra no Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais desse bate-papo aqui com o Guti Fraga. Não saia daí. O Conexão Cultural está de volta. Hoje o nosso convidado é o Guti Fraga. E o Guti, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da desigualdade social que existe no Brasil, e existe essa desigualdade na cultura também. Essa falta de oportunidades, do acesso à cultura e até de se fazer a cultura. Isso foi muito que o Nós do Morro conseguiu oferecer para essas pessoas lá do Vidigal. O Nós do Morro, que é a sua escola, você que está chegando agora, é uma escola, né, de formação de atores e atrizes. Eu não chamo de escola, eu chamo de vida.
Uma definição melhor. É uma vida, e é muito importante também, a gente aprende que é muito importante ter uma fusão. Hoje o Nós do Morro não é só para quem vive no Vidigal, é qualquer pessoa de qualquer comunidade, ou de Ipanema, ou do Leblon. Claro que a maior quantidade de vagas vamos dar para quem realmente necessita, mas é importante criar essa fusão, porque é muita gente que deseja estar em uma possibilidade de experimentar a sua arte, experimentar as possibilidades de sonhar sonhos inimagináveis, e a arte te dá esse poder, né? Então, o Nós do Morro hoje, ele é um projeto que ele faz essa fusão. É muito importante, não é só o Vidigal ir ao Leblon, o Leblon também poder ir ao Vidigal. A gente tem que tornar a sociedade mais próxima. Eu acho que a arte dá essa possibilidade. E nessa transformação da realidade das pessoas, o pessoal em volta lá do morro, vocês começaram com 15 pessoas, né? Isso. Hoje já são mais de 11 mil pessoas que participaram das oficinas. Sim. E isso foi ganhando visibilidade, claro. Hoje acho que o Nós do Morro é um dos principais lugares formadores aqui do Brasil. Olha, eu não sei te dizer assim não, porque eu acho que houve-se... somos um dos precursores dessas possibilidades, mas eu acho que o Brasil teve um olhar muito importante, que foi, existem hoje um monte de projetos que são muito importantes e que se transformam muito. Eu, falando de Rio de Janeiro, eu posso citar a Afroreg, CUFA, Observatório de Favelas, né? São muitos projetos, Dançando para Não Dançar, então, são muitos projetos que vêm acontecendo e que realmente está dando uma oportunidade verdadeira para um monte de gente que realmente necessita, né? Porque o pobre não tem a opção de escolhas, né? O rico não, o rico pode ir lá, eu quero tentar tocar teclado, estou pagando, não quero mais não, eu quero sax. Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, seria lindo, né? Tanto na educação, quanto na cultura, quanto em tudo. Acho que seria uma coisa muito importante. Então, isso que é uma pena. Eu acho que a gente é um dos precursores. E com tudo isso, nós estamos com 1 ano sem patrocínio. 1 ano sem patrocínio. E mesmo assim, o último teste que teve no Nós do Morro, que foi em 2017... foram 1.000 e tantas pessoas inscritas, foram escolhidas 60 só. E eu, nesse momento, estou voltando a fazer um rascunho, como está tudo voluntário, não tem dinheiro nem para pagar a luz, e eu particularmente, estou dando aula para 3 turmas, porque eu falei, não vou deixar fechar, isso foi uma escolha da minha vida. E tenho amigos, parceiros, que também, 1, 2, 3, que estão dando aula voluntário. Nós trabalhamos também, porque não foi simplesmente também criar um projeto de teatro, mas um projeto de teatro com filosofia de vida, onde a base fosse o coletivo, a ideia multiplicadora, da mesma forma que você tem uma oportunidade, você repassar essa oportunidade para quem necessita, né? Aquela cultura hierárquica que é importante, né? Respeitar os mais velhos, o com licença, o por favor, o muito obrigado, o não jogar papel no chão. Isso são coisas pequenas que a gente não abre mão delas. Então, assim, e a técnica ela vem automaticamente, né? Você tem que vir, tem que se emburacar, experimentar, ser um doidão, como diz o nosso querido Alacria lá do Stanislavski, do Strasberg, né? Que ele fala muito assim, e eu estou vivendo muito isso atualmente, dentro dos trabalhos que eu gosto de preparar, que você tem que exercitar no estado consciente para que no inconsciente seja natural. Então o ator tem que estar ali, se jogar mesmo para emburacar nesse universo que é um privilégio. Eu acho que o artista tem um privilégio único, porque imagina você como ser humano, você tem todas as características, o bom, o mal, o cínico, o invejoso, tudo. Mas socialmente você não pode experimentar nada disso. O ator pode experimentar tudo isso. O ator pode experimentar, ele vai fazer um personagem que é um invejoso, ele vai fazer, então dá para emburacar mais, assim. Então, quando você dá é uma lavagem de alma. Eu acho que é um privilégio muito grande, são escolhas na vida, né? Eu amo fazer o que eu faço e eu acho que
que com isso tudo a gente aprende que não existe diferenças entre ninguém. Não existe diferença entre eu e você, não existe diferença entre eu e você, nem contra o segurança, nem o porteiro, nem a faxineira. O importante é cada um cumprir bem a sua função. Eu acho que a cultura nos leva a isso. Cada um tem que cumprir bem a função. Não é porque eu sou o gerente do banco que eu não posso ser amigo do faxineiro do banco e sair e tomarmos uma cerveja junto. O importante é que cada um cumpra bem a sua função. E você diz que ama o que você faz e eventualmente você viaja pelo Brasil. Hoje, por exemplo, nesse dia de gravação, você está saindo de uma oficina de atores aqui em Campinas. Ou seja, você está levando a sua experiência para outras pessoas, para que é a sua contribuição para a cultura do Brasil seguir em frente. Você considera isso ou não? Não, eu não sei não, eu considero dividir vidas. Dividir vidas. Essas pessoas que nós trabalhamos hoje parecem que está ampliando a minha família. Ampliando a minha família. É alma. É o que eu falo para eles assim, às vezes você olha, o olhar não mente. Sabe, a gente joga muito aberto, muito verdadeiro, a entrega é muito grande. Estou muito apaixonado pelo que está acontecendo aqui. Campinas agora, assim, realmente entrou na minha vida de uma forma muito diferente, sabe? Porque essas pessoas são muito importantes, assim, para a minha vida hoje. Porque, e mais uma vez eu fico naquela loucura da descentralização, né? Eu acho que a gente tem que descentralizar cada vez mais. Tem talento tão grande aqui em Campinas, como tem em Fortaleza, como tem em Porto Alegre, como tem em qualquer lugar. Todo mundo tinha que ter as mesmas oportunidades. Você acha que falta a oportunidade ou é a pessoa que faz a oportunidade acontecer? Eu acho que falta oportunidade e acho que a pessoa também faz as coisas acontecerem, porque eu acho que tem coisas assim, tipo, quando você deseja, você tem que inserir em normas estabelecidas. E às vezes, quando você não insere normas estabelecidas, você sai um pouco do eixo, né? Mas acho que o desejo é maior. Cada vez mais, eu bato muito nessa tecla, sabe? Se eu entro aqui, nessa tua casa, e gosto muito daqui e não pode entrar de sapato, eu tenho que acostumar e deixar o sapato lá fora. Então, essas regras é em tudo que a gente deseja. Voltando um pouquinho para a gente falar só do Nós do Morro, só para a gente encerrar essa parte, o trabalho desenvolvido no Nós do Morro foi reconhecido mundialmente como o filme Cidade de Deus, porque metade do elenco desse filme, que foi um divisor de águas do cinema brasileiro, saiu das oficinas lá do Nós do Morro. Isso também gerou, não só com base nesse filme, mas o trabalho desenvolvido lá, gerou um reconhecimento da Unesco, um reconhecimento do Ministério da Cultura. Eu gostaria de perguntar para você, olhando para trás, o que vem à sua cabeça de todos esses feitos com base no seu trabalho? Assim, a vida da gente, a vida de qualquer pessoa, ela é feita com vários divisores de águas, né? Nós do Morro, eu conto assim com vários divisores de águas. Eu acho que Cidade de Deus foi um dos divisores de águas, né? Porque quando eu conheci o Fernando, eu tinha acabado de fazer, lá no Nós do Morro, acabado de fazer o clipe do Rapa, o Minha Alma, que a Kátia Lund que dirigiu, junto com o Breno Silveira e o Paulinho Lins, que estava junto dentro do roteiro. E foi muito, muito forte a gente fazer aquele clipe, que inclusive, olha o tempo que tem o Ramon, que fazia o Gigante, tinha 4 anos, está com 23 anos, é meu filho, eu que crio ele. E aí fiquei muito amigo da Kátia, da Lund, com aquele bonde todo, o Paulinho Lins, a coisa toda, Breno. E um dia a Kátia chega lá no Nós do Morro com o Fernando. E foi aí que eu conheci o Fernando Meirelles, que é um irmão de vida, para a vida toda, né? E eles me jogarem essa confiança, e foi muito louco, porque eu não saía do Vidigal, do Nós do Morro, para nada. E foi a primeira vez que eu tive que sair do Nós do Morro e ir para a Fundição Progresso, e lá eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite. Foram 3 meses internado ali, trabalhando profundamente
E claro que foi um divisor de água importantíssimo, abriu 1000 portas, 1000 janelas para um monte de gente do Nós do Morro. Não foi só do Nós do Morro, porque ainda teve essa visão linda, né, que é trabalhar com um monte de gente que eram não atores. E a gente descobriu toda uma galera, o Douglas, esses meninos todos, né? E muito rico isso, eu sou grato. São essas coisas que te alimentam, que te estimulam a seguir cada vez mais, né? Só para a gente acertar o nome, a menção honrosa da Unesco, né? Que eu falei só que foi uma homenagem da Unesco, é a menção honrosa da Unesco e a Cultura Viva, conferida pelo Ministério da Cultura, que vocês receberam lá. Guti, para a gente encerrar, a gente falou a respeito da origem do seu nome, o Gottschalk. Acima de Deus, abaixo... Abaixo de Deus. Desculpe, abaixo de Deus, acima de rei. Isso. E olhando pela sua experiência de vida, eu imagino que seus pais não podiam dar um nome melhor para você. Você, com todo o trabalho que você desenvolveu, com tanta gente que você transformou as vidas, ou ajudou a transformar as vidas, você pode ser considerado um rei para essas pessoas? O que você pensa? Não, eu só sou mais um. Eu acho que a gente forma amizades de vida. Eu tenho vários que, para mim, fazem parte da minha vida na criação como um pai também. Porque a maioria dessa garotada não tinham pais, sempre criado por mãe, solteira. E às vezes, muitos deles, as referências vinham da minha parte como pai. Então eu tenho essa relação muito familiar. Porque o teatro, todo mundo, eu sou sempre assim, a relação que a gente tem é dividir vida de verdade. Como é que eu vou estar com você, dividindo a vida, a gente fazendo um trabalho junto, e você está sem pão na sua casa? Pô, cara, lógico que eu vou dividir o meu pão com você. Eu acho que é isso que a gente tenta. Ninguém faz nada sozinho. Você vê assim, quando eu falo da Marília Pêra, foi a pessoa que me deu estímulo, que me deu autoestima, que me emociona. Porque perder a Marília foi muito difícil. Eu imagino. Uma pessoa que foi fez muito muita difícil. Coisa para a arte. Foi muito difícil para mim. Porque ela, mesmo assim, ela continuou sempre sendo a minha consultora de vida. Com essa linda homenagem, a gente vai chegando ao fim do nosso Conexão Cultural com o Guti Fraga. Guti, muito obrigado por nos atender, por dar essa aula e por dividir a sua vida comigo e com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Prazer grande, estamos juntão aí. Legal. O Conexão Cultural fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com muito mais da arte e da cultura aqui de Campinas e região. Até lá, tchau!